Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino. Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. As palavras de Jesus na cruz são de grande importância para compreender a missão do nosso Salvador. Cada semana estamos refletindo sobre uma das expressões das 7 coisas que Jesus falou enquanto estava na cruz. Jesus revelou seus pensamentos na cruz em 7 expressões. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Hoje você estará comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede, está consumado. Pai, nas tuas mãos, entrego o meu espírito. Hoje nós vamos refletir sobre a segunda destas expressões de Jesus. Hoje você estará comigo no paraíso. Jesus foi crucificado entre 2 criminosos que mereciam o castigo. Lucas 23, versículo 41, um deles disse: a nossa punição é justa porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. Nessa circunstância, pessoas zombaram de Jesus, inclusive os ladrões crucificados com ele, zombaram dele. Acharam até algum prazer em ver o sofrimento desse homem inocente e justo. Mateus capítulo 27, versículo 44 diz: também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Mas em algum momento, houve uma mudança no pensamento de um dos dois, que até repreendeu o outro. Agora vamos voltar para Lucas 23 e ver melhor o contexto daquele comentário que nós merecemos esse julgamento. Lucas 23, começando no versículo 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você não ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. Ele repreendeu essa atitude errada de zombaria e depois fez um pedido importante, realmente pedindo que Jesus salvasse, mas no sentido correto. Versículo 42, e acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Outros não acreditavam no poder de Jesus, até zombando dele quando estava na cruz. Diz Marcos 15, versículo 31, de igual modo os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. E assim continuavam, tratando como ridículo Jesus na cruz. Mas o ladrão, creio. Aquele que estava sob sentença de morte, creio em Jesus. E Jesus salvou aquele homem. Mais uma vez, Lucas 23. Vamos ver agora as palavras de Jesus respondendo ao pedido do ladrão. Capítulo 23 de Lucas, versículo 43. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Jesus salvou o ladrão. Hoje você estará comigo no paraíso. Estas palavras de Jesus revelam o sentido muito mais amplo da sua missão, motivo de vir ao mundo e sofrer na cruz, como ele estava sofrendo naquele dia. Jesus veio para salvar. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo disse: esta palavra é fiel, é digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Foi exatamente por esse motivo que Jesus aceitou o sofrimento na cruz. Voltando para Mateus capítulo 26, quando ele estava com os apóstolos, algumas horas antes da sua crucificação, participou da Páscoa e instituiu a ceia do Senhor. E naquele momento, Mateus capítulo 26,
versículo 28, relata para nós estas palavras de Jesus. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Jesus derramou seu sangue para oferecer perdão dos nossos pecados. Mas alguns distorcem as palavras de Jesus na cruz para negar seu ensinamento em outros momentos. O fato que ele perdoou o ladrão na cruz serve para algumas pessoas negarem a necessidade de obedecer mandamentos de Jesus. Foi depois disso, quando ele estava dando orientações sobre sua nova aliança, que ele mesmo disse em Marcos 16, versículo 16, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Tem pessoas que dizem, mas o ladrão não foi batizado na cruz, então como que o batismo seria necessário para nós? Jesus perdoou o pecado de várias pessoas durante sua vida de várias maneiras, simplesmente falando, em várias situações. Mas o que ele falou para nós nessa nova aliança era a necessidade da fé e do batismo. Enquanto estava aqui na terra, ele perdoou pecados, tinha todo o direito de fazer isso. Encontramos casos como em Marcos capítulo 2, que ele perdoou os pecados do paralítico e também curou o homem. Lucas capítulo 7 e várias outras passagens falam sobre Jesus simplesmente falando e perdoando pecados. Todo o direito de fazer isso. Mas depois da sua morte, entrou em vigor o Novo Testamento que inclui as palavras que acabei de ler em Marcos 16, versículo 16. Nesse Novo Testamento, ele deu as orientações que valem para todas as pessoas que vêm depois. Hebreus capítulo 9, começando no versículo 15, mostra que este Novo Testamento entrou em vigor depois da morte de Jesus. Hebreus 9, começando no 15, o texto diz, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Porque onde há um testamento, é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez. Pois de maneira nenhuma, um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. O testamento de Jesus entrou em vigor com sua morte. E o que ele manda para nós na nova aliança é a necessidade da fé, do arrependimento, do batismo, para a remissão dos nossos pecados. Foi isso que ele mesmo falou em Mateus capítulo 28, quando ele deu as últimas orientações para os apóstolos antes da sua ascensão, enviando os apóstolos a pregar a mensagem do evangelho ao mundo. E aqui em Mateus 28, versículo 19 e 20, as palavras de Jesus aos apóstolos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Também nos lembrando da importância de respeitar a palavra de Jesus, que cumpriu sua missão nesse sacrifício, sepultamento e ressurreição. Diz Hebreus 5, versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Precisamos obedecer o que o autor da salvação eterna diz. Quem crer e for batizado será salvo. Sendo fiel à sua missão, Jesus ofereceu para um criminoso condenado na cruz a graça da salvação. Ele oferece a mesma graça a nós e a todos os outros pecadores ao nosso redor. Não precisamos repetir o que o ladrão fez. Não precisamos ser crucificados fisicamente. Nós precisamos morrer ao pecado, ser sepultados no batismo e ressurretos para uma nova vida em Jesus Cristo. Sendo assim, servos do Senhor, perdoados pela graça de Jesus Cristo. Você acertou a pergunta do último episódio?
Em qual das suas cartas Paulo escreveu: porque vocês foram comprados por preço, agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês? Alternativas: Romanos, 2 Timóteo, 1 Coríntios ou Colossenses. A resposta certa é de 1 Coríntios. Essas palavras vêm no capítulo 6, versículo 20, daquela primeira carta de Paulo aos Coríntios, nos lembrando que vivemos para glorificar o nosso Criador. E a nova pergunta de hoje: Josué foi enganado e fez um acordo indevido com qual povo? Alternativas: A, os Moabitas, B, os Amalequitas, C, os Midianitas ou D, os Gibeonitas. A resposta no final do próximo episódio. Nós não fomos crucificados numa cruz romana como aquele ladrão. Mas nossa salvação depende da graça do mesmo Salvador que levou aquele homem para o paraíso. Nós precisamos da graça de Jesus Cristo para viver eternamente na presença dele. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.